Eu estou aqui com a Alice. Alice tem uma história bastante intrigante para mim, né? Você veio no retiro, Alice, por acaso, né? Porque o seu filho se inscreveu, depois ele não pôde vir e ele passou, ofereceu para você participar de um retiro que você nem sabia o que era, ou não me conhecia, não conhecia o espaço. Acho que ele deve ter te dito que era de meditação, né? Isso mesmo. E Chegou aí, o que te fez aceitar? Eu estou curioso de saber, porque você não conhecia nada de meditação, eu estou certo? certíssimo, Luiz Aragão. Isso mesmo. Não Zero, conheço né? zero, zero. A gente conhecia assim de teoria, né? A Aham, meditar, ficar ali paradinho e é. esperar a calma vir. E como foi assim? Ele te convidou, você hesitou, você aceitou de imediato, e o que te levou a aceitar? Você tem como falar sobre isso? Claro, tenho sim. Foi bem interessante porque ele tinha feito essas reservas para ele e para a namorada. E assim, às vésperas, né, da semana aí do- da, da imersão, Retiro. Aham. do retiro, né? Eles brigaram, aí eles desmancharam o namoro. Foi Ah, bem. não sabia. Eles desmancharam o namoro e ele ficou com as duas reservas. Aí ele veio e falou assim para mim, mãe, olha, estou aqui com uma reserva, é um retiro, um lugar super bacana. Você não quer que eu te dê de presente? E na hora, era fim de ano, né? Fim de ano, normalmente, como eu tenho família na praia, eu sempre É vou para a praia, Réveillon, então né? aquela festa toda, é. E eu falei assim, nossa, eu quero. E foi assim uma coisa muito de impulso, porque eu estava vindo de uma fase assim meio atribulada de trabalho, eu estava muito cansada. E eu associei, né, retiro, descanso, então vou topar essa. E eu aceitei, e lá fui eu. E para minha surpresa, né, foi assim uma coisa assim extraordinária, né, E porque foi diferente. então, você então estava buscando um descanso, né, pelo que você está falando aí, né? Você não tinha muita noção do que era, e naturalmente você tinha uma ideia do que é meditação. Todo mundo que, mesmo as pessoas que Uhum. não meditam, sempre tem uma ideia, é sempre, né? Acha que é assim, acha que é assado, se ela for expressar e for tentar descobrir, ela vai tendo alguma suposição. Quando você veio aqui, o que você encontrou como sendo a meditação que nós apresentamos coincidia com a tua ideia que você, de certa forma, já tinha ou não coincidiu? Não coincidiu. Uma coisa completamente diferente. É, Eu tinha uma ideia de meditação como uma ação assim que a gente toma para poder estar descansando mesmo. Ah, vamos descansar a mente, vamos descansar o corpo. Pensava até na meditação como benefício para o corpo, assim, diretamente, né, no sentido de descanso. E não, realmente não é uma coisa assim muito maior, né? Conforme eu fui passando os dias aí, eu vi que era uma coisa muito maior e muito diferente do que eu imaginava. aham. Completamente diferente. E o que você, então, entendeu como sendo meditação? Porque foi uma novidade, eu percebi que você se identificou, né? Uhum. Eu percebi que você se identificou com a proposta, né? E assim, o que você apreendeu da história? O que você assimilou? O você sentiu afinidade? Mais ou menos isso, você pode falar? Posso sim. Lizargan, eu acho que o que me deixou muito impressionada foi que a meditação, ela me trouxe para um estado de presença que eu não conhecia. Eu não conhecia um lado onde eu conseguia estar quieta, silenciosa e conectada mesmo com a minha essência. Eu já estava completamente mental, a minha vida era completamente mental, né? A minha rotina era completamente intelectualizada, né? A gente só corre, 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 vai apagando os incêndios e a gente esquece de olhar para o interior mesmo. E dentro do retiro, eu consegui esse comprometimento
com o meu ser logo no começo. E foi uma coisa que foi vindo mesmo, eu fui sentindo, foi aflorando, e a descoberta, né, do observador, né, aprender a olhar, a me olhar com esse observador foi a chave que virou e realmente eu consegui aproveitar os outros dias. Isso aconteceu logo no começo, né? A gente começou a trabalhar alguns modelos de meditação e esse observador ele veio, eu conseguia entender o que era esse observador, e daí os outros dias eu aproveitei assim no máximo, e foi muito transformador, né? E isso acabou que eu levei aí para fora aí do nosso encontro, e eu uso até hoje. Hoje a minha vida é Aham. outra depois desse encontro aí, né? Desse retiro. É. Assim, você entendeu o que é o observador, né? E você entendeu vivencialmente, né? Porque entender Exatamente. intelectualmente não adianta nada, né? E assim, a nossa conversa aqui, eu queria puxar para um assunto justamente desse observador, já que você mencionou, mas para quem está ouvindo, talvez ainda seja intelectual quando ela for ouvir, quando a pessoa for ouvir. Mas o que que significa esse observador, assim, para você? O que que você captou? Eu sei que é algo, eu acho que é um grande desafio falar sobre isso, né? Uhum. Porque a gente não quer falar para transmitir uma experiência intelectual, né? A gente quer falar para transmitir uma experiência vivencial, Sim, e a partir dessa vivência tudo muda, né? sim. É, É. assim, você consegue ser didática nisso? Porque eu apanho para tentar explicar. Ah, eu vou falar do jeito assim que eu sinto, né? O observador, para mim, hoje, ele é o que me traz para o estado de presença, que eu não tinha, justamente porque eu não conhecia esse observador. Então, a minha rotina, a minha vida era tomada por algum efeito do passado, ou algum efeito do que estava por vir, porque eu estava sempre com a minha mente, né, com o meu pensamento voltado para esses dois lados, mas eu nunca estava no presente. E o presente ele é muito prazeroso, é o que nos dá realmente, né, aquela inteligência emocional para estar lidando com tudo que acontece na vida da gente. E esse observador, ele faz exatamente isso, ele te traz para o estado presente. E a hora que você vem para o estado presente, tudo fica muito mais claro, porque você não tem interferências, né, para uma tomada de decisão, para trabalhar algum sentimento, alguma coisa do gênero, alguma emoção. Aham. Então, Então, você não ele tem a interferência de condicionamentos ou de experiências passadas. Deixa, eu tô querendo elaborar bem legal, porque esse tá, tema é o ponto central da meditação, né? sim. Então, você não tem interferência do automático, né? Porque normalmente o cara vai no embalo, né? Na inconsciência e começa a agir, sempre fala daquele jeito, dá aquela bronca daquele jeito, recebe a bronca daquele jeito, corre daquele jeito, fica preocupado com aquelas questões, vai dormir daquele jeito, corre para a televisão daquele jeito, vai conversar com não sei quem daquele jeito. E sempre aquela mesma coisa no embalo e na inconsciência. De repente surge uma atentividade, né? Isso, Uma atentividade que fala, eu estou aqui e agora, né? Está acontecendo isso. E essa atentividade gera um fluxo de ação diferente daquele embalo anterior, não é isso? é isso Eu mesmo. estou tentando traduzir, complementar o que você falou, Uhum, para ver se esse entendimento se torna mais assim, perceptível. Tudo entendi. bem? Sim, até porque, Nizargan, o observador, quando ele nos traz para o estado de presença, fica ali muito claro que aqui só o estado de presença é realidade, o que passou não é mais realidade, o que está por vir não é a realidade. Então você se depara realmente com a sua realidade. A sua realidade está no estado de presença. Eu aprendi isso no retiro, eu não tinha a menor noção do que era isso. Não Aham. tinha, não tinha, não sabia o que era isso. E E a é muito sua importante realidade é o que está acontecendo, o que né? está acontecendo agora. Tanto Nada mais fora é verdade. como dentro. Por Sim, exemplo, agora nós estamos vivenciando uma realidade.
Nós Perfeito. estamos conversando via Zoom. Nós podemos estar numa ausência nesse momento, ou podemos estar chamando a presença, isto é, chamando a consciência, ou chamando o observador, trazendo uma consciência para o que está acontecendo, né? Então, quando a gente consegue chamar essa consciência para o que está acontecendo agora, aí a nossa maneira de ser muda. E, e esse observador, você fala, o observador para mim e a presença não tem muita diferença. Não. Uhum. Na verdade, a presença é o observador em que a pessoa sabe que está sendo observadora, quer dizer, ela sabe que ela está sendo consciente. Então, por exemplo, agora nós podemos estar conscientes deste momento, e a história do consciente do momento não é só consciente da tela do computador, não é só estar consciente da tua imagem, você está consciente da minha imagem, mas eu estou consciente de mim mesmo, não é? Isso mesmo. Uhum. Inclui a gente, isso aqui que é o Sim, fundamental. Inclui como é que eu tô, como é que eu estou me sentindo, como é que eu estou falando, como é que eu estou me gesticulando. Então a gente sim, introduz o elemento consciência a tudo, inclusive a nós mesmos, né? sim, E o sem dúvida. milagre acontece a partir daí, que é justamente um fluxo de ações que vem desse estado de atentividade e não mais do automático. E a Perfeito. ideia que você captou é que não é para viver isso só na técnica, né? É para você viver isso agora, Sim. e em todos os momentos que você se lembra. É claro que nós não vamos nos lembrar sempre, nós Uhum. ainda não estamos em um estado em que isso permanece, mas a gente já sabe o que é isso, não é? Isso é tão Muito rico, importante. né? É riquíssimo, riquíssimo. E a gente não só sabe o que é, mas a gente sabe chamar isso. Claro, quando a gente lembra, né? Sim, mas conforme a gente vai depois, você falou bastante, né, da gente levar a prática da meditação para fora do retiro, e eu tenho feito muito isso. Então, isso vai fortalecendo esse estado de presença mesmo. Então, quando você se depara com um desafio, você automaticamente eu não diria que não cabe a palavra automaticamente, mas você é remetido a esse estado de presença muito rápido e você se pega tirando todos os ruídos que podem interferir a ponto de você não tomar uma decisão bacana, a ponto de você se desestruturar. Porque aí você fica assim no estado de plenitude mesmo. Opa, desafio, venha, venha que nós vamos conversar e nós vamos resolver isso. E eles são até bem-vindos, Não né? tem, sim, não tem aquele desespero que a gente sente e que a gente embrulha as coisas um pouco mais, piora tudo um pouco mais. A É, gente realmente consegue parar, tira os ruídos e se concentra naquilo que tem que ser resolvido. Você já fica é. pensando na solução, não fica mais Isso. se torturando, digamos assim. É. E o fluxo da melhoração, ou a sacada, ou o insight, ele vem muito mais fácil, né? Sim, Agora, você usou um termo que eu adorei, sabe? Eu nunca usei esse termo. Eu uso o termo sabedoria, né? Eu uso o termo que quando a gente está nesse estado de atentividade, eu estou consciente de mim mesmo, eu estou consciente desse momento. Então o fluxo é baseado na sabedoria, mas você usou o termo inteligência emocional, né? Em um momento você falou. E talvez seja até mais palpável esse termo, porque é mesmo, né? muito importante hoje em dia para a gente É, é ter um, te- essa, é, é um termo assim que representa a resposta adequada emocionalmente, que aquela implica, situação. que implica comportamentos também correspondentes, né? Uhum. Porque se eu não tiver inteligência emocional, eu vou fazer besteira, né? Eu vou Isso piorar, como mesmo. você falou, né? Sim, a gente piora muito a situação e sofre mais, né? O resultado é sempre mais sofrimento se a gente não tem esse discernimento, né? Muito mais sofrimento. É.
E a inteligência emocional, acho que vai ser um termo que eu vou começar a usar, viu? Porque representa exatamente o que é, né? Inteligência emocional é fundamental, né? Isso em qualquer situação, né, Alice? Sim, é o autocontrole, né, Nizargan, que a gente tem que ter para lidar com as coisas da vida, né? A gente tem que É. ter esse autocontrole. E assim, ela é importante para funcionários, ela é importante para líderes, ela é importante para patrões, ela é importante para desempregados, ela é importante para alunos, ela é importante para professores, ela é importante para namorados e, né? Uhum. Ela é Para importante para todas as casados, relações, para né? todas as. O que que eu só para eu tentar agora ver numa linguagem que eu usava, o que que é? Eu estou diante de uma situação, eu chamo a consciência à situação, eu chamo a consciência ao que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com a situação, e aí dentro dessa consciência eu percebo qual que é o fluxo mais adequado, ou então o próprio fluxo toma conta, sem eu precisar chamá-lo. Isso É, mesmo. é isso mesmo, né? E você sabe uma coisa? Tem uma sacação que eu tive que talvez se aplique, provavelmente se aplique exatamente à inteligência, esse termo, inteligência emocional. A sabedoria, ela é proporcional ao grau de percepção que eu tenho da situação. Uhum. Quanto maior o grau de percepção que eu tenho da situação do momento, incluindo o externo e o interno, maior a chance da sabedoria se manifestar. E eu acredito que eu nunca pensei nisso, mas eu nunca senti isso, mas sim, mesma coisa vale para a inteligência emocional. Quanto maior o grau de perceptividade que eu tenho à situação, mais as minhas emoções se adequam para algo construtivo dentro do que está acontecendo. E é bonito, né, a gente saber, né, Alice? Nós sabemos que isso é verdade. Nós não Uhum. estamos falando isso porque nós lemos um livro de Não, meditação, do mestre tal, de mindfulness. A gente teve uma experiência, a gente viu o caminho, a gente aprendeu, nós aprendemos técnicas que chamam a isso e nós sim, conseguimos transportar para a vida. perfeito. Isso mesmo. O que é algo grandioso, porque para uma pessoa ela poder aproveitar isso, ela precisa ter um grau de maturidade. Porque eu percebo, Alice, e tem muitas pessoas que teve a mesma oportunidade que você, mas não conseguiu passar para o existencial, sabe? Não Entendi. conseguiu passar para a vida. Uhum. Ficou só naquele plano. E aí, quando a pessoa ela entra no movimento da vida, ela é arrastada e não tem aquela chamada. Peraí, pera, vamos aproveitar. Pá, chama. Você teve isso. Sim, Então, isso. beleza. Foi um prazer imenso, né, ter você aqui e saber do resultado. Eu queria falar, não sei se você quer completar alguma coisa, eu queria entrar num assunto. Não, eu quero só agradecer mesmo, porque para minha vida foi uma transformação. É uma Alice antes e uma Alice depois desse retiro que eu fiz, É, né? Que foi um presente aí, como você falou no começo, foi uma coisa inusitada, mas que eu fui levada realmente para uma transformação que eu não esperava. é, Mudou completamente minha vida. Foi é. E dá bem para positivo. perceber, Alice, uma coisa assim muito bonita, que você está falando uma verdade interna. Uhum, Você não está repetindo palavras, né, sei lá, que você decorou, né, de elogio. Você não está uhum, repetindo palavras de elogio que você decorou. Você está falando o que você está sentindo. A gente sim, percebe que a tua maneira de se comunicar é uma maneira autêntica, né? Uma maneira
transparente, né? Sai do coração e entra para a mensagem. Não tem aquela elaboração. Não, não. É realmente o que eu estou vivendo hoje, é o que eu A estou sua narrando, realidade, né? é a realidade. Você tá descrevendo um fato, Isso mesmo. sem recorrer à memória, sem recorrer ao intelecto, sem recorrer a descrições anteriores. É esse momento agora. Nós Isso estamos mesmo. vivenciando o que nós aprendemos nesse momento agora. A gente está fazendo, né, a partir do retiro, né, como é que era o retiro? O pessoal faz o retiro e depois cada um vai para sua casa e eu praticamente não vejo mais ninguém, né? A não ser os que voltam. Muitas pessoas voltam. Hum, Tem pessoas que voltaram 6 vezes, 5 vezes, 4 vezes, 3 vezes. Mas, fora isso, eu não tenho contato com as pessoas e não sei o quanto elas estão dando continuidade a esse processo de praticar diariamente. Aí surgiu a ideia, né, de nós termos encontros online, ao vivo, de uma meditação que eu acabei estruturando. E, para mim, é um arranjo que eu acho que é o melhor possível do que eu conheço, sabe? Dentro, para fazer uma meditação online ao vivo. Para mim é o melhor arranjo, é o mais simples, é o mais flexível, é o que dá imensa liberdade, porque a pessoa pode sair a cada sininho de 5 em 5 sim, minutos. A gente faz 1 hora, mas quem quiser sair depois de 10 minutos, sai. Quem quiser sair depois de 20 minutos, tempo que for. Quem quiser entrar no meio, pode também. Então, tem uma técnica que respeita a pessoa. Não é todo mundo que pode meditar 1 hora, que consegue ficar bem 1 hora. Então, eu não posso forçar ninguém a ficar 1 hora. Mas eu adoro fazer 1 hora. Eu estou achando um barato, porque até 3 dias, 4, 5, nós estávamos fazendo por meia hora, né? é verdade. Aí passou o dia seguinte, 40 minutos, né? Aí depois no outro foi 50, depois teve 2 dias que está sendo 1 hora. Para mim, eu estou achando tão incrível fazer uma Sim, hora. Está fazendo muita diferença, está dando uma profundidade e está tendo uma reverberação para o meu dia a dia. sim. Até tá me pegando de surpresa, porque o meu padrão era meia hora mesmo. Olha só. Mesmo, mas eu fazendo 1 hora, caramba, como está sendo bom, né? E é uma oportunidade. Quem consegue ficar 1 hora e desfrutar, pode. Quem consegue ficar 10 minutos e desfrutar, e mais que isso é muito, pode. Então, para você, né, que você está nesse grupo, Uhum. ele está sendo importante? Como é que está sendo para você? A gente não conversou muito sobre isso. Você tem vindo regularmente, né, praticamente todos os dias. Uhum. Como é que está sendo essa experiência adicional ao retiro na ideia de manutenção? Muito, muito, muito importante, porque eu percebi que meditar é um exercício mesmo constante. Eu acho que para você, quando você se depara com uma situação que você precisa dessa inteligência emocional, você precisa estar com ela em dia mesmo. Então, Afiada, né? exercitar. Exatamente. Então, você exercitar diariamente, você parar e meditar, você mais rapidamente consegue esses momentos de muita lucidez, de muita sabedoria. Então, a meditação, ela precisa ser exercitada mesmo, diariamente, É, né? Como você falou, você medita meia hora e consegue ter um resultado no seu dia. Se você meditar um pouco mais, o resultado também melhora. é. Então, Se for, meditar é um exercício mesmo. é. Para mim, está sendo excelente. Eu estou pensando assim, é como se fosse um treino, né? Vamos supor que o cara joga bola todo dia, né? Então, o que que é o jogar bola? É viver, né? O Uhum, jogo é a vida. O jogo é se relacionar, o jogo é trabalhar, o jogo é estar em movimento. Esse é o jogo. Esse é o momento de usar a inteligência emocional em diferentes situações. E o cara que joga, mas nunca treina, ele vai ter uhum, mais dificuldade. Agora, veja, o cara treina todo dia.
né? Podendo treinar um tempo legal. Todo dia de segunda a sexta, né? Nós não fazemos no sábado, mas nós convidamos as pessoas a prosseguir individualmente no sábado e no domingo, quem quiser. Então, nós proporcionamos um treino excelente, né? Eu considero o que nós fazemos um treino excelente, talvez Excelente. até possa falar um pouco sobre isso. Mas aí depois o cara treina todo dia, joga todo dia, pô, o jogo é outro, né? É outro jogo. O jogo se torna assim muito mais leve, muito mais fácil, né? Muito mais assertivo, sem dúvidas nenhuma, É. muito perceptível. Então, beleza, uma coisa que eu quero falar, né, dentro da técnica que a gente pratica, que chama jogo da presença, é que existe uma chamada, um lembrete a cada minuto, para que a gente se lembre da proposta, né? Uhum, Eu estou mesmo presente agora? Eu estou mesmo no modo percebendo agora? Eu estou mesmo percebendo qualquer coisa agora? Então, não tem muito como a pessoa fugir ou escapar por muito tempo, a não ser que ela não dê bola aos lembretes que são dados. uhum. Mas é um Não, mas lembrete sutil, delicado. Vai de cada um saber aproveitar. E aí sim, depois que ela se lembrou, aí ela procura manter aquele estado o máximo possível até o próximo lembrete. Então é uma técnica muito didática, muito amparável, muito simples e que vai alternando, né? Você tem um tipo de lembrete por 5 minutos. Depois você muda, você tem um sininho, hum, você pode sair. Deu o sininho, você pode cair, pode sair. Ou porque você não tem tempo, você tem que trabalhar, ou porque você já enjoou, beleza. Aí você tem outra categoria de lembrete. É como se você mudasse, você descansasse, né? Aí depois passou 5 minutos, um outro sininho. Aí você tem uma outra categoria de lembrete. A volta primeiro, você vai alternando. Então, sim, quando vê, uma hora passa, você está de boa. sim. É Passa diferente, muito rápido, é chega a passar diferente, muito rápido. e dá vontade de ficar mais. Ah, uhum, Eu termino uma hora, eu falo, pô, eu podia ficar mais. exatamente. Então, é bem legal. E assim, aí vai um convite, né? Existe um mini curso, né, que eu criei. Você não acho que nem assistiu, porque você assistiu uma aula, né, que eu dei, né, especificamente sobre o Sim. nosso trabalho, um vídeo. Mas depois eu mudei, né? Acho que você está sabendo. Eu criei 10 vídeos. Eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui que nós estamos fazendo agora o link da playlist dos 10 vídeos que explicam toda essa meditação, o jogo da presença. Quem quiser participar, pode participar. No último vídeo existe a explicação de como a pessoa pode entrar, que vai Ah, das que 6h30 ótimo. até as 7h30. É claro que se ela quiser entrar às 7 horas, ela pode entrar às 7 até 7h20 ou até 7h30. Pelo menos por enquanto, né? Eu falei, diminuir esse tempo eu não vou não, viu, Alice? É, não, muito bom. Quanto mais, melhor. Eu posso até aumentar. Vamos primeiro acostumar com uma hora, Isso, muito bom. depois a gente vai aumentando. Mas tá bom, acho que é isso, né? Foi muito bom conversar com você mesmo. Se você tiver alguma coisa a mais a dizer, diga, senão a gente se despede. É, mas não é isso mesmo, Lizargan. Você falou aí brilhantemente tudo que eu senti aí até desse trabalho que a gente está fazendo aí de manhã, dessa meditação de manhã, que vem, né, realmente consagrar aí o treinamento para a gente estar sempre bem no jogo. Então, vale muito a pena. E, assim, a gente acha que muitas vezes a gente não consegue estar ali concentrada, não, ali, né, imersa na meditação, mas a sua técnica ela é tão bacana, né, do percebendo, de trazer os sinais para a gente voltar, né, para o observador estar ali ligado no que a gente está fazendo naquele momento, para o estado de presença, que mesmo que você não queira, a técnica é tão boa que ela vai te trazendo, ela vai te trazendo, por isso o tempo maior, ele sempre é sempre muito bom, É, porque no começo você pode estar borbulhando um pouco, mas quando você vê, você está é, tão imerso, e isso vai te trazendo realmente muitos benefícios. é. Então, eu aconselho quem tiver aí disponibilidade para estar realmente entrando nesse grupo, porque vale Aham, muito a pena. é. É bem Engraçado, bacana. assim, você me lembrou de uma coisa.
Eu já fiz meditações paradas, assim, porque as ativas, fazer mais de uma hora é bem comum para mim, né? Mas fazer mais de uma hora parado, não é tão comum. E eu percebia antes que quando o tempo ia passando, eu ia entrando em dispersões maiores. Uhum. Eu ia perdendo o meu prazer de estar lá na meditação. Mas com essa técnica que nós estamos fazendo, que de certa forma é uma técnica nova para mim também, eu percebo que quanto mais passa o tempo, mais prazer eu tenho. Os últimos 10 minutos, para mim, são os melhores. Para mim também. Para você também. Sim, eu chego às É vezes, a gente impressionante, isso para termina mim e é eu uma novidade. continuo. Hã? Às vezes termina, eu continuo quando eu vejo que tudo caiu já e eu estou lá ainda, É, realmente imersa. para mim é uma novidade, realmente, apesar de tantos anos de experiência, eu percebi que os últimos minutos, né, quanto mais vai indo, mais profunda vai ficando, mais agradável, mais preenchedora. Realmente, É uma técnica maravilhosa e a gente não encontra, né, Nizargan? A gente realmente não tem esses momentos que pontuam, né, que te puxam para o estado de é, presença. A gente normalmente medita continuadamente e tem uma hora que realmente para você voltar requer um esforço muito grande. E é, essa técnica não, ela traz você, né? Ela é. te lembra e Ela te você chama, né? acaba voltando. E é interessante também que esse chamar facilita com que a gente se lembre de fazer o mesmo no dia a dia. Chamar Sim, também, né? sim, Mesmo não tendo o lembrete. As sim. situações passam a ser lembretes. Exatamente. Isso. É isso aí. Falou tudo, é isso mesmo. Tá bom, Alice. Muito obrigado. Foi Finalizar um Arganha, eu prazer que enorme conversar agradeço com muito, viu? você. Até mais. Até mais, Até viu? segunda-feira, né? Quando nós Isso mesmo. Até estaremos às segunda. 6h30. Tá ótimo. Então, bom final de semana. Valeu. Tchau.